A paz do Senhor, adolescentes, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Para mim é uma alegria poder mais uma vez ministrar essa aula para vocês. Hoje a gente vai estudar a lição de número 13 da nossa revista, tá? A última lição desse nosso segundo trimestre, né, de 2021. E a gente está muito feliz porque até aqui o Senhor nos ajudou durante todo esse trimestre, né? Durante 3 meses aí a gente estudou vários assuntos sobre as questões da nossa fé, né? Sobre respostas às questões da nossa fé. E essa aula de número 13 a gente vai fechar com chave de ouro falando sobre a seguinte questão: haverá uma segunda vinda de Jesus? Adolescente, eu quero perguntar para você que está assistindo esse vídeo, esta aula. Você acredita que Jesus Cristo vai voltar? Você acredita que Jesus virá nesta terra? Você acredita que Jesus arrebatará a igreja? Você acredita na segunda vinda de Jesus? A gente vai ver tudo isso nessa nossa aula de número 13, tá certo? Então eu convido você para ficar de ouvidos atentos, tá? Ficar bem atentos a essa aula, porque essa aula é muito importante e eu tenho certeza que essa aula vai tirar bastante dúvidas de todos nós, ok? Bom, adolescentes, antes de tudo eu quero ler um texto da Bíblia que está lá em Hebreus, no capítulo 9 e o versículo 28. Hebreus, capítulo 9 e o versículo de número 28, que diz assim: Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Bom, esse texto de Hebreus, que eu li aqui na Bíblia, ele já deixa claro para nós as duas vindas de Jesus. A primeira, que Jesus apareceu para tirar o pecado de muitos, e a segunda, vinda de Jesus, na qual ele vai aparecer para aqueles que o aguardam para a salvação. E o texto é bem específico, né? Quando diz que Jesus vai aparecer a segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Isso é interessante porque Jesus virá outra vez para aqueles que estão esperando a volta dele. Então a pergunta dessa nossa aula ela é a seguinte: haverá uma segunda vinda de Jesus? O que você acha? Sim, haverá sim uma segunda vinda de Jesus. E a gente, no decorrer aqui da nossa aula, a gente vai conversando um pouco sobre essa realidade. Bom, primeiro, adolescentes, que o próprio Jesus Cristo, ele prometeu que ele voltaria. Lá em João, no capítulo 14, versículo 1 até o versículo de número 3, o próprio Jesus disse assim para os discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o próprio Jesus ele deixou claro que ele iria para a casa do Pai, que lá na casa do Pai há muitas moradas. Ele mesmo deixou claro que ele iria preparar lugar para nós, e quando esse lugar estivesse pronto, ele voltaria e nos levaria para ele, tá? Então o próprio Jesus deixou claro que ele voltaria. E eu quero aqui dizer para você, adolescentes, o seguinte: você sabia que dos 27 livros do Novo Testamento, 24 livros falam da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus? Mais de 300 passagens falam que Jesus Cristo vai voltar. Você sabia disso? Somente no Apocalipse, capítulo de número 22, é citado por 3 vezes, o próprio Cristo cita por 3 vezes que ele virá outra vez. Eis que cedo venho, eis que presto venho, por 3 vezes. E o próprio livro se encerra com uma declaração da volta de Jesus.
Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então haverá uma segunda vinda de Jesus? Sim, haverá. E diante dessa realidade, o próprio Jesus nos orientou no seu sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. O próprio Jesus, quando fez esse discurso, ele deixou claro, tá? Ele deixou claro acerca da vigilância. Por que, que nós devemos vigiar quanto à volta de Jesus? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, tá? Mas você, adolescente, na sua caminhada cristã, você vai se deparar com algumas coisas, com algumas pessoas que tentam, né, vez ou outra, marcar a data da volta de Jesus. E isso é um erro, biblicamente falando, é uma heresia, porque o próprio Jesus disse que ninguém sabe o dia e nem a hora da sua volta, tá? Ninguém sabe. Somente o Pai sabe e hoje, naturalmente, né, Jesus na sua glória, ele também sabe o dia e a hora da sua volta. Porém, isso não é revelado, não foi revelado e não será revelado ao homem, tá? Não será revelado, porque a volta de Jesus, o próprio Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, ele simplesmente nos orientou a esperar em vigilância, tá? Em vigilância. E também a Bíblia nos orienta a esperar a volta de Jesus com paciência, conforme o próprio apóstolo Tiago, lá no capítulo 5, versículos 7 e 8, ele diz que assim como o lavrador espera o precioso fruto da terra, nós devemos esperar com paciência a volta do Senhor, porque essa volta está mais próximo de nós do que quando nós aceitamos a nossa fé. Então, haverá sim uma segunda volta de Jesus. Foi o próprio Jesus quem prometeu que voltaria. Essa volta nós precisamos esperá-la com paciência, com vigilância, tá? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas existem alguns sinais que apontam, tá? Para essa vinda de Jesus. Existem alguns sinais, embora a gente saiba que o arrebatamento da igreja será algo iminente, né? Algo que pode acontecer a qualquer momento, tá? E não depende de sinal algum. Porém, quando a gente olha para os nossos dias hoje, nós vemos que muita coisa que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24 está acontecendo com mais e mais frequência, como por exemplo, a fome, as pestes, né? A gente está vivendo um período de pandemia e dentro dessa pandemia já surgiu outras epidemias, tá? Então a gente está vivendo um período de pestes, um período de fome, a gente também está vivendo um período de aumento das guerras, rumores de guerras, inimizades, o aumento desenfreado da iniquidade, a semelhança dos dias de Noé. E tudo isso está apontando para a volta de Jesus, embora a gente não saiba nem o dia nem a hora. Pode chegar a qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora, a volta de Jesus. Mas a gente está vendo claramente sinais, né? E o que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para uma realidade muito próxima. Por exemplo, se você for atravessar uma pista à noite e lá no final, longe na pista, você encontrar dois farol, aqueles dois faróis ligados é um sinal de que um carro está se aproximando, tá? E o carro é a realidade existente que vai se aproximar. Então, os sinais da volta de Jesus são faróis, tá? Que nos sinalizam de que a realidade da volta de Jesus está muito próxima de acontecer. Então, a gente precisa entender, tá? O próprio Jesus, lá em Marcos, capítulo 13, versículo 33, ele disse: olhai, vigiai e orai. Por que Jesus disse isso? Olhai primeiro, porque quando a gente olha para os sinais, a gente desperta. Lá em Romanos, no capítulo 14, o próprio apóstolo Paulo disse o seguinte: pois já é hora de despertarmos do sono. Então, quando a gente olha para os sinais, nós nos despertamos. E a partir do momento que nós nos despertamos, nós passamos a vigiar e a orar. Então, Jesus deixou clara a importância dos sinais e a importância de nós olharmos, né? Ele também nos orientou a olharmos para a figueira e para todas as árvores. A figueira na profecia é símbolo de Israel e as outras árvores, né, na parábola ali que Jesus faz, na comparação que Jesus faz, é um símbolo de todas as nações. E a gente vê isso hoje, adolescentes, que todas as nações do mundo, né,
as nações em peso do mundo, estão se alinhando cada vez mais à ideologia do anticristo, tá? Ao sistema de controle do anticristo. O que é isso? Tudo isso é sinal de que a profecia está tomando o seu caminho de cumprimento e a gente precisa estar ligado quanto a tudo isso. Então a gente vê sinais claros na natureza, na política, tá? na religião, tá certo? Na economia, em todos os lugares a gente está vendo sinais que estão apontando para uma realidade profética que se aproxima, tá ok? Então a gente precisa entender, Jesus vai voltar e a volta de Jesus é o pontapé, né, para o cumprimento de muitas e muitas outras profecias que já está tendo o seu campo, seu terreno aplainado para chegar o dia do seu cumprimento, tá certo? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Porém, quando se fala da segunda vinda de Jesus, nós precisamos entender que essa segunda vinda de Jesus também, ela é dividida em duas fases distintas uma da outra, tá? E aí você pode perguntar, Renan, agora você confundiu a minha cabeça. Calma, que eu vou explicar, tá certo? A segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas fases, tá? Jesus volta uma vez só, mas em duas fases distintas. A primeira fase da segunda vinda de Jesus é o arrebatamento da igreja. Tá lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, tá? Especificamente a descrição do arrebatamento no versículo 16 e 17, ok? E tá lá também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54. Então essa é a primeira fase da vinda de Jesus, ou arrebatamento da igreja. E nessa primeira fase, Jesus ele vem até as nuvens, tá? E os irmãos, os crentes em Cristo, tanto mortos quanto vivos, que estiverem vivos naquela ocasião, eles serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. O texto é bem claro quanto a isso, tá? 1 Coríntios 15, versos 51 e 50, verso 51 diz: Na verdade vos digo um mistério, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que, dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então, na verdade, o arrebatamento da igreja é a volta de Jesus para a igreja. Tanto a igreja tanto os membros da igreja que já morreram em Cristo, quanto os membros da igreja que estiverem vivos, aguardando a volta de Jesus, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então, o arrebatamento da igreja é a primeira fase da segunda vinda de Jesus para a igreja. Então, no arrebatamento, Jesus volta para a igreja, ok? Mas ele não volta para a terra. O mundo não verá o arrebatamento, ok? O mundo não verá a Jesus e nem o povo que vai ser arrebatado. O mundo simplesmente vai se dar conta de que algo grandioso aconteceu quando um grande número de pessoas desaparecer da face da terra. Aí o mundo vai se dar conta e se perguntar: o que aconteceu? Tá? E aí vai ter todo aquele caos, aquele desespero, tá? Que a gente pode conversar em uma outra oportunidade sobre os efeitos do arrebatamento para quem ficar, ok? Então a gente percebe biblicamente sobre o assunto da segunda vinda de Jesus que existe essas duas fases e essas duas diferenças. Por exemplo, se eu for em Artur Nogueira, tá? Hoje, por exemplo, se eu for em Artur Nogueira e voltar para Engenheiro Coelho, e eu disser o seguinte: eu vou voltar para o Artur Nogueira, e eu sair de Engenheiro Coelho e ir até o pedágio, eu voltei para Artur Nogueira? Não, eu não voltei, porque eu fui até o pedágio, eu fui até o meio do caminho. Eu não entrei dentro da cidade para falar que eu voltei para Artur Nogueira. Então, o arrebatamento funciona assim. O arrebatamento, Jesus vem até as nuvens,
arrebata a igreja e volta com a igreja para o céu. Então Jesus não volta para a terra, ele volta para a igreja, tá? Para os seus discípulos, para o seu povo, para a igreja que ele edificou. Porém, existe a segunda fase da segunda vinda, que é o aparecimento glorioso de Jesus. E esse aparecimento glorioso de Jesus vai acontecer no final da grande tribulação de 7 anos, tá? Então, depois que o arrebatamento da igreja acontecer, vai aparecer no cenário mundial o anticristo, ele vai fazer um acordo de paz com muitos por 7 anos, vai ter a primeira metade dos 7 anos, depois entra a segunda metade, e no final dessa segunda metade, que a Bíblia denomina de grande tribulação, Jesus vai aparecer em glória, vai ser o aparecimento glorioso, tá? O céu vai se abrir, e segundo o relato de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante, ele vai aparecer montado num cavalo branco, tendo uma coroa, né, na sua cabeça, uma espada saindo de sua boca, na sua coxa e nas suas vestes escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vai vir, né, vitorioso, poderoso, vai derrotar o anticristo, o falso profeta, vai lançar eles no lago de fogo, vai matar todos os exércitos do anticristo, vai salvar o remanescente de Israel no meio, né, no final da batalha do Armagedon, vai julgar as nações, segundo Mateus capítulo de número 25, e vai instituir o reino milenar na terra, segundo Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Então, a segunda vinda de Jesus ela é dividida nessas duas fases. No arrebatamento da igreja, onde Jesus volta para a igreja, porém ele vem até as nuvens, tá? E no final do Armagedon, lá em Apocalipse capítulo 19, quando ele volta de maneira gloriosa, seguido de todos os exércitos dos céus, inclusive a igreja volta com ele nessa ocasião, já glorificada, já galardoada, tá? E ele volta para vencer os inimigos do seu povo, prender Satanás no abismo por 1000 anos e instaurar o seu reino milenar na terra por 1000 anos, tá certo? Então a segunda vinda de Jesus é dividida nessas duas fases distintas, tá? E a gente precisa entender que existe uma linha de estudo que é a ufologia, né, que acredita em abdução alienígena. E talvez, né, quando o arrebatamento da igreja acontecer, quando Jesus arrebatar a sua igreja, que vai ser a primeira fase da segunda vinda, talvez muitas pessoas vão pensar que foi abdução alienígena. E na verdade, não é. Na verdade, não existe abdução alienígena, tá? Na verdade, será o arrebatamento da igreja. Porém, aqueles que ficarem vão criar diversas teorias a respeito do que aconteceu. E talvez essa possa ser uma teoria que vai colar, né, muito bem para aqueles que ficarem, né? Talvez até mesmo o próprio anticristo, né, vai defender essa tese para enganar o povo, dizendo que as pessoas que sumiram, na verdade, eram pessoas ruins, eram pessoas más, que foram abduzidas para serem transformadas em pessoas melhores e depois voltariam, né, para a Terra como pessoas totalmente diferentes. Tá? Existe o movimento Nova Era que defende algo semelhante, né? Então existe todas essas linhas, né, de estudo que de alguma maneira tentam preparar o imaginário das pessoas para quando o arrebatamento da igreja acontecer, eles já terem uma explicação a ser dada. A gente vê isso nos filmes, né? É a famosa programação preditiva. Então a gente vê isso nos filmes de ficção científica, falando sobre abdução alienígena, falando sobre invasão alienígena, né? Enfim. Então, adolescentes, essa nossa aula ela é bem simplificada, tá? Não dá pra gente pormenorizar muita coisa aqui, porém, eu quero aqui encerrar já a nossa aula e deixar bem claro que se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pergunte, nos procure, não fique com dúvida, porque o assunto da segunda vinda de Jesus é um assunto extraordinário, tá? Eu postei no meio da semana um vídeo auxílio, né? Um vídeo de auxílio a essa aula, espero que você tenha assistido,
E agora assista, né? Espero também que você tenha assistido até aqui, até o final, essa videoaula, para que você possa estar por dentro, mais ou menos, né? De um modo geral, uma visão de um modo geral sobre a segunda vinda de Jesus, ok? Então que Deus abençoe sua vida, fica na paz do Senhor, manda essa aula para frente, manda para outros adolescentes que você conheça, tá? Curta, compartilha, ok? E se aprofunde nesse assunto, porque a segunda vinda de Jesus é uma realidade, tá? Que está muito perto de acontecer. Então que Deus abençoe a sua vida, adolescentes. Fique firme na presença de Deus. Um grande abraço de toda a liderança e tamo junto nesse mesmo propósito, nessa mesma missão de levar a palavra de Deus adiante, tá? A nossa revista nova do próximo trimestre já chegou. Pegue a sua revista lá com o irmão Zé Ferreira e vamos estudar a palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, querendo Deus. Fui!